Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto que muitas noivas têm dúvidas, que é justamente como organizar o seu casamento civil. Então, antes da gente continuar, eu quero te convidar a se inscrever aqui no meu canal, a dar um like nesse vídeo, a comentar e ainda ativar as notificações para quando eu vou lançar um próximo vídeo você ser notificada para receber muito mais conteúdo gratuito para você. O casamento civil, ele vem justamente com a proposta de oferecer aos noivos uma forma menos burocrática para organizar o casamento. Existem duas formas, quando os noivos casam no próprio cartório, fazem um casamento civil de uma forma mais simples, ou quando eles realizam aquela festa maravilhosa, aquela festa grandiosa que é o casamento, e dá entrada no cartório somente para a averbação da documentação. Nessa aula de hoje, eu vou estar justamente explicando para vocês como é que vocês podem estar organizando essas duas situações para concretizar o seu casamento. Bom, gente, quando vocês decidem realmente casar e vocês querem autenticar toda a documentação do casamento, é muito importante que, antes de qualquer coisa, vocês definam qual será o regime de bens que será aplicado no casamento de vocês. Existem 4 opções de regime de bens. Então é muito importante que, antes de qualquer coisa, vocês verifiquem com muita cautela o que cada tipo de regime de bem enquadra e vocês escolham com sabedoria qual é aquela modalidade que vocês querem enquadrar o casamento de vocês. Vou começar explicando então sobre as 4 opções de regime de bens. Número 1, se chama comunhão parcial de bens. Muitos casais de noivos eles se enquadram nessa opção. Por que esse regime de bens ele é muito utilizado? Qual é o significado dele? É justamente que todos os bens que são adquiridos após o casamento serão compartilhados de comum acordo para o casal. Exemplificando para ficar aí muito claro para vocês. Vamos imaginar que o João e que a Maria decidiram casar. E eles aplicaram um regime de comunhão parcial de bens. Todos os bens que o João tinha no nome dele antes do casamento, todos os bens que a Maria tinha antes do casamento, continua sendo individual de cada um. Porém, eles casaram lá com o regime da comunhão parcial de bens. Todos os bens que eles começaram a adquirir após o casamento, independente se está ali no nome do João, se está no nome da Maria, vão ser bens compartilhados para o casal, será dos dois. Isso que significa comunhão parcial de bens. Essa é a primeira modalidade onde muitos noivos acabam optando. Nós temos agora a segunda opção, que como regime a comunhão total de bens. Isso significa que todos os bens que os noivos tinham antes do casamento e todos os bens que os noivos adquiriram após o casamento será de comum acordo para o casal. Ou seja, todos os bens serão compartilhados para o casal. É importante que, quando vocês optarem pela sua opção de comunhão total de bens, o casal ele precisa ir no cartório bem antes para vocês darem entrada na escritura, porque é onde vocês confirmam e afirmam que vocês vão querer compartilhar tudo de vocês. Todos os bens antes do casamento, todos os bens após o casamento. É uma coisa bem séria, tá? Por isso que é feito todo um documento para declarar a ciência sobre a decisão que vocês estão tomando. Essa é a segunda opção, tá bom? A terceira é a separação total de bens. Como funciona a separação total? Tudo que está no nome do João é do João. Tudo que está no nome da Maria é da Maria. Independente se foram bens adquiridos antes ou após do casamento, continua sendo deles. Mesmo que vocês casem, mesmo que vocês assinem os papéis do casamento, mesmo que vocês troquem os seus nomes, mas se vocês casaram com regime de separação total de bens, ocorreu o divórcio, tudo que está no nome de cada um é seu, não tem uma partilha igual, entendeu? Como normalmente acontece na comunhão parcial de bens.
Que na comunhão parcial, eles somam todos os bens que o casal adquiriu e depois divide de forma igual. 1 pra você, 1 pra mim. 2 pra você, 1, 2 pra mim. 3 pra você, 1, 2, 3 pra mim. 4 pra você, 1, 2, 3, 4 pra mim. 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Prontinho, tudo dividido meio a meio. Na separação total ou não. Isso não acontece. Tudo que o João adquiriu, tá no nome dele, separou, continua sendo dele. Não vai ser dividido e nem somado para ser feito de forma igual. A mesma coisa funciona com tudo que tá no nome da Maria. Mesma coisa. Letícia, como é separação total, tem que ir antes no cartório? Tem. Vocês precisam ir bem antes. Vocês precisam assinar um documento que também é essa escrituração, onde vocês afirmam estarem cientes de que vocês não vão estar partilhando nenhum bem, para poder realmente dar entrada no regime de separação total de bens. E a quarta opção é justamente a participação final nos aquestos. Essa opção de regime de bem, ele é parecido com a separação total, tá bom? Contém os mesmos critérios. A única diferença aqui, quando vocês se separam, né, os bens eles vão ser partilhados para cada um. Vão ser partilhados para o João e partilhados para a Maria. Então, vocês têm essas 4 opções de regimes de bens. Tem a opção número 1, 2, 3 ou 4. É importante que você e o seu noivo sentem, analisem cada uma. Antes eu tenho dúvida, vocês podem ir no próprio cartório da sua cidade e perguntar a fundo quais são as leis, quais são as regras que são estabelecidas para cada tipo de regime, para que você não fique com dúvida. Quando você casa e assina os papéis, não tem a opção de voltar atrás. Por isso que esse é um dos primeiros itens que vocês definem para ter certeza daquilo que vocês querem, tá bom? Então, Letícia, definiu o regime de bens. Agora, quais são os próximos passos? A organização da documentação para vocês darem entrada lá no cartório. É muito importante que vocês deem entrada no cartório de 90, no máximo 90 dias antes e no mínimo 30 dias antes. Eu queria dar entrada no cartório com 15 dias antes do casamento. Pode dar problema? Pode, gente. Porque quando vocês dão entrada no casamento, lá na documentação, ele passa por todo um processo de averbação do teu documento. E isso, muitas das vezes, leva um mês. Se você der entrada muito em cima, faltando 2 semanas, faltando 1 semana, existe uma grande probabilidade de não dar tempo do documento sair para o seu casamento. Aí você vai acabar casando sem estar com um documento oficial presente. E aí? Você vai casar, mas não vai ser um casamento habilitado, não vai ser um casamento oficial, porque não vai ter a documentação ali para você assinar. Tá me entendendo? Por isso que o mínimo de tempo que vocês precisam estar indo no cartório é 30 dias antes. Eu reforço muito isso porque tem muitos casais de noivos que deixam para depois. Até compartilho com vocês uma história, né, de um casal no qual eu presenciei. Como eu trabalho em uma das igrejas aqui em Manaus, são uma das igrejas grandes, eu estava nesse dia, né, lá na secretaria, dando entrada na documentação de um casal, organizando tudo direitinho para ver se verificava se estava faltando alguma coisa. Chegou um casal lá com a secretária e passou para eles, olha, tá aqui a documentação, eles iam casar e ia faltar 20 dias, tá bom? Tá aqui a documentação que vocês pediram aqui da igreja, tudo bem detalhado. O único problema, fulana de tal, é que nós demos entrada lá no cartório hoje, né? E eles disseram pra gente que o documento só vai sair daqui a 1 mês, só que a gente vai casar daqui a 20 dias. Será que tem como a gente, de repente, trazer o documento da averbação lá do cartório depois? Aí a secretária deixou muito claro que não tinha como. Porque para casar na igreja precisava do documento lá do cartório. Aí, se o documento não saísse antes, eles teriam que remarcar a data do casamento. Agora, como fazer tudo isso? Como remarcar uma data? Se já tinha sido entregue os convites, né? Se todos os fornecedores já estavam preparados, se tudo já estava pago, e agora vai dizer que vai ter que mudar a data porque eles deixaram de levar o documento no cartório a tempo? A noiva começou a chorar, a se desesperar. Aí o conselho que a secretária deu foi: volta no cartório, conversa lá com o tabelião, né? Conversa com o responsável, explica a situação de vocês e verifica se eles podem enquadrar o caso de vocês numa situação de urgência para tentarem liberar antes. Mas olha a frustração que essa noiva teve que passar ali no período do casamento, já chegando próximo. Então é algo que vocês podem estar se precavendo para que isso não aconteça com você. Letícia, eu posso estar levando 2 meses antes? É claro, não tem problema. A média sempre é 90 dias antes, no máximo, e 30 dias antes, no mínimo. Se programa para levar aí, nesse período. Além disso,
vocês precisam de 2 testemunhas, tá bom, gente? Ah, precisa ser um casal, homem e mulher? Não, tá bom? Mas é importante que sejam 2 testemunhas. Pode ser o seu primo, o seu irmão e irmã da sua noiva, né? A única coisa que não é aconselhável são os pais não podem. Mas qualquer outra pessoa pode estar sendo as testemunhas de vocês. Precisa ser 2 pessoas. Tem que ser pessoas maiores de idade. E quando vocês forem dar entrada no cartório, é importante que eles estejam junto com vocês para também dar entrada na documentação deles. Porque todo mundo assina um documento para dar a entrada oficial, né? É importante que vocês já identifiquem quem vocês querem que seja testemunha ali do casamento de vocês, mediante o casamento civil. Uma dúvida aí que pode estar gerando na cabecinha de vocês. Letícia, eu vou casar, né? Eu vou casar na igreja, eu vou casar num local ali, numa chácara, num sítio. E hoje eu tenho 10 casais de padrinhos. E aí, como é que funciona? Será que eu posso, né, desses 10 casais de padrinhos, escolher 2 pessoas para serem as minhas testemunhas no civil? Pode. A Letícia, eu posso escolher 2 testemunhas para serem as minhas testemunhas oficiais no civil, mas essas 2 não são os meus casais de padrinhos que vão estar presentes lá no dia do casamento? Pode? Também pode. Não tem problema, tá bom? O aconselhável é que essas 2 testemunhas sejam uma daquelas que serão seus casais de padrinhos, tá bom? Mas você não é obrigado. Então, tudo é ajustável para que você possa realizar seu casamento da melhor forma. Mas você precisa confiar nessas 2 testemunhas, por favor. Feito isso, gente, vocês já definiram o quê? Vocês já alinharam que precisam ir antes, já definiram quem serão as 2 testemunhas, agora vai entrar num ponto principal. Documentação. Documentação é uma coisa muito séria. Por incrível que pareça, gente, a documentação ela pode se tornar um gargalo para você na hora de levar os documentos ali para o cartório. Vou te explicar quais são as documentações e depois te conto como que isso pode interferir na tua vida, te dando muito problema, né? A documentação que vocês precisam estar separando. Para o noivo e para a noiva, vocês precisam separar a certidão de nascimento, CPF, RG, comprovante de residência. Essa é a documentação que vocês precisam, tá bom? Tanto para o noivo quanto para a noiva. Se um de vocês 2 já for divorciado, vamos imaginar aqui que o seu noivo, ele seja divorciado, tá casando pela 2ª vez. Além dessa documentação, ele precisa levar a certidão de averbação do divórcio, ok? Precisa levar aquela certidão que ele realmente está divorciado. Vamos imaginar que da noiva e do noivo, a noiva ela seja viúva, né? Eu já fui casada, só que o meu ex-marido morreu, né? Eu tô viúva hoje, eu tô casando pela 2ª vez. Então, além dos documentos iniciais, você como viúva, você precisa levar a certidão de óbito, né, do seu falecido marido. Se você tiver também uma certidão, um inventário dos bens que ele deixou, você também precisa levar para o cartório, antes de você oficializar todo esse casamento. Isso é só a documentação do noivo e da noiva. E das testemunhas? É muito mais simples. CPF, RG e comprovante de residência. Somente isso. E eles precisam estar presentes ali junto com vocês, tá bom? Agora, qual é o problema, Letícia, que a documentação pode me trazer? Qual é a dor de cabeça? É a atualização desses documentos. Já tive um casal de noivos que, olha só a situação que aconteceu. O noivo, ele mora em Boa Vista, decidiu casar em Manaus porque a família toda dele é de Manaus, só que a originalidade dele era do interior de Belém do Pará. Olha só, esse emaranhado aí de lugares onde ele passou. A certidão de nascimento dele era lá do interior de Belém do Pará. No cartório, precisa da certidão de nascimento atualizada. A dele não estava atualizada. Era uma certidão muito antiga, rasgada, estava manchada. Não era uma certidão que um cartório aceita. O cartório, gente, ele só aceita documento alinhado. Se tiver borrão, se tiver uma certidão ou algum documento muito antigo, um documento rasgado, um documento molhado, borrado, que alguma informação não está legível, eles vão mandar você reemitir aquele documento.
E às vezes a reemissão de um documento desse leva muito mais do que 30 dias. Se você deixa para levar essa... Imagina só, se você deixa para levar essa documentação ali 30 dias antes do casamento e o cartório simplesmente nega um dos documentos que você está dando entrada. Se ele negar, não tem como dar continuidade no processo ali da habilitação do seu casamento. Se ele negou a tua certidão de nascimento, você vai precisar reemitir a certidão. Vai levar 30 dias para uma reemissão de certidão. E ainda por cima, vai chegar a certidão para habilitar para o casamento para levar mais 30 dias. Já era o teu casamento. Olha só a dor de cabeça que você pode estar passando. Então é melhor você evitar isso. Voltando para a história aqui do meu noivo, que morava em Boa Vista, veio casar em Manaus, só que ele era do interior do Belém do Pará, né? Precisou atualizar a certidão de nascimento. Sorte que eu já sou experiente, né? Eu dei entrada 60 dias antes do casamento. Quando eu percebi a documentação foi negada, a gente precisou reemitir, a gente teve que ligar para uma agência de pessoas, uma agência, né, que cuida dessa reemissão de certidão de nascimento. Eles já acionaram um outro cartório que tinha na localidade, lá onde onde esse noivo morava. Que o mais incrível, gente, é que lá na cidade onde ele nasceu não tinha cartório. O cartório era próximo da cidade. Olha só a peregrinação que foi para conseguir essa certidão. Foi muito engraçado isso. Foi uma aflição muito grande. A agência demorou para entrar em contato para conseguir localizar a certidão de nascimento dele daquela época. Quando encontraram, levou acho que em torno de uma semana e meia, pediram para fazer a reemissão, fizeram a reemissão e nós tivemos que esperar para chegar em Manaus. Olha só quanta coisa a gente teve que passar, quanto medo ali, quanta angústia para que esse documento chegasse a tempo para a gente conseguir habilitar o casamento. Então, se você tem alguma documentação com alguma falha e você está percebendo, noiva, que tem alguma falha, já providencie logo a reemissão desse documento, atualize esse documento, não deixe o teu cartório negar para você pirar o cabeção para colocar isso em prática, tá bom? A documentação é uma coisa muito séria. Agora vem aquela questão da taxa. Letícia, quanto é que eu pago num casamento civil? Meus amores, o casamento em si, ele tem várias modalidades. E as taxas elas são influenciadas de acordo com cada modalidade. Mas, perante a lei, o casamento civil ele é gratuito, tá bom? O que vocês pagam são a taxa de autenticação de todos os documentos que são dado entrada ali para vocês. Todo o processo de habilitação, que tem vários carimbos, né, várias assinaturas, são essas taxas que vocês pagam. Mas o casamento civil em si, ele é gratuito por lei. Existe a opção, Letícia, de eu não pagar por essas taxas? É claro. Você pode muito bem dar entrada na documentação para você receber a isenção dessa taxa. Quando você comprova que você não tem condições de pagar aquela taxa, aí sim, eles habilitam a documento, autorizam e você paga, você casa sem pagar a taxa. Agora, Letícia, eu vou pagar normalmente. Como é que eu faço para saber qual é o valor da taxa da minha região, da minha cidade? Tem duas opções. Você pode ir no cartório mais próximo da sua casa e perguntar qual é a taxa referente ao tipo de casamento que você quer aplicar. Ou você pode acessar o site da Anoreg, né, que lá tem um registro de todas as taxas de todos os cartórios do Brasil. Então você pode muito bem se informar de forma muito tranquila, que vai estar tudo muito transparente nas informações para você. Então você só vai se enquadrar dentro daquela modalidade de casamento que você está escolhendo. Que agora nós vamos entrar num outro ponto, também com base no casamento civil. Lembra que eu expliquei para vocês que existem duas opções, quando você decide casar no cartório e quando você casa fora do cartório? Então chegou agora a hora de nós explicarmos como isso vai influenciar no seu orçamento final. Existem 4 opções também, tá, gente? Primeira opção é o casamento no cartório. Casamento no cartório, você paga somente a taxa para realizar o casamento lá no próprio espaço. Por que você vai estar economizando? Não precisa gastar com decoração. Não, você automaticamente vai chamar só aquelas pessoas mais próximas de você, porque o cartório não é grande, você não tem como você chamar muita gente. Normalmente você chama numa média de 10, 15, 20 pessoas no máximo. A celebração ela é curta, né? Somente o juiz de paz que lê o documento para vocês, celebra de uma forma rápida ali aquele momento e vocês trocam as alianças e casam.
A celebração no cartório tem essas vantagens. Você economiza. Saindo de lá, vocês podem confraternizar, que é a recepção, em algum outro espaço, no restaurante, um local onde vocês estão montando e organizando para celebrar essa união de vocês. Então, a primeira opção é o casamento no cartório, meus amores. A taxa, Letícia, lembra que eu te falei? Vai no cartório mais próximo ou lá no site da Anoreg. Segunda opção, casamento em diligência. O que significa isso? Casamento em diligência é quando você dá entrada lá no cartório, na documentação para habilitar, porém você decide casar em outro local. Normalmente, casamento em diligência, você paga uma taxa muito maior, porque você tem que pagar pelo transporte do juiz de paz e do escrivão, né? Que eles vão sair lá do cartório para oficializar teu casamento no local onde você está decidindo casar. Letícia, decidi casar num sítio, por exemplo, e eu quero que o meu casamento seja oficializado lá no sítio, então você paga o casamento em diligência. Você habilita, dá entrada ali no documento tudo bonitinho, só que no dia do teu casamento, eu decidi casar dia 20 de fevereiro. Lá no dia 20 de fevereiro, o juiz de paz vai sair do cartório, vai até o local onde você vai estar realizando o seu casamento, celebra aquele momento lá no local, você assina o documento e recebe a tua certidão de casamento ali no mesmo dia. Independente se for no sítio, se for numa chácara, se for numa vinícola, independente de onde seja. O casamento em diligência, o juiz vai até você. Terceira opção, meus amores, é o casamento civil, que é feito religioso. Como é que funciona? São para aquelas noivas que querem casar na igreja. São aquelas pessoas que querem casar dentro de um local que represente a sua religiosidade. Vocês vão no cartório, dão entrada na documentação para você gerar um documento de habilitação. Esse documento de habilitação, ele é levado para a igreja onde vocês vão casar. Lembra que eu dei o exemplo até anteriormente para vocês, daquela noiva que levou a documentação da igreja, só que não levou a habilitação no cartório? E não podia casar porque não tinha documentação da habilitação no cartório? É isso. A única diferença é que quem casa com o casamento civil com efeito religioso, o juiz de paz não precisa estar presente na hora da assinatura. Não é ele que celebra o casamento. Quem vai celebrar o casamento é o pastor ou o padre. Quem faz os proclamas de assinatura do papel é o celebrante da sua igreja, que faz todo esse processo, tá bom? Por isso que é civil com efeito religioso. Vocês vão lá vão no cartório, dão entrada na documentação básica, que eu já passei anteriormente. Vocês digam lá, olha, eu quero casar com o casamento civil com efeito religioso. Aí eles já vão saber que a documentação de vocês é diferente. Eles só vão habilitar o teu casamento. Vão te dar um documento de habilitação e você vai levar para a igreja, junto com todos os documentos que a igreja pede. Feito isso, a igreja vai gerar um outro documento para vocês assinarem no dia do casamento. Vou casar dia 20 de fevereiro, na igreja X. Lá no dia, a celebração acontece todinha. O padre ou o pastor, o celebrante, ele vai conduzir toda a cerimônia. Na hora de assinar os papéis, é o padre que assina, o pastor que assina, o celebrante, né? Os noivos assinam esse documento. No final de tudo, ele volta para a secretaria finaliza lá todos os proclamas do documento e vocês levam um documento à parte oficializando que vocês agora estão oficialmente casados. Aí sim, que vocês pegam esse documento, levam no cartório de volta depois. Eu gosto de frisar isso porque tem noivos que esquecem. Eles acham, já casei na igreja, tô casado, já não preciso mais bater cabeça com isso. E não é. Quando vocês casam na igreja, no final de tudo, tem que pegar o documento que a igreja gera e levar de volta pro cartório. Que só assim eles vão te entregar a certidão de casamento. Aí você vai estar oficialmente casado ou casada. Letícia, essa opção de estilo de casamento de civil com efeito religioso é tão complicado? É assim, um pouquinho mais complicado, gente. Até porque você tem que levar a documentação para 2 lugares diferentes. Mas é um pouquinho difícil, mas é super possível, tá, gente? É importante só que vocês sejam organizadas na hora de selecionar, separar cada documentação. Então, não deixem para a última hora. A quarta opção, gente, é a conversão de união estável em casamento. Essa é muito mais simples. Vocês não precisam esperar 30 dias para habilitar um casamento, não precisam passar por todos esses proclamas para gerar o documento do casamento, não.
quando os noivos eles já têm uma união estável, é só vocês levarem no cartório e pagarem uma taxa para converter a união estável para uma certidão de casamento. Muito simples. Em alguns dias tá tudo pronto, vocês já estão casados. Olha que maravilha! É muito, muito mais fácil. Então vocês têm essas 4 opções que vocês podem estar se enquadrando e escolhendo qual aquela que se encaixa no seu tipo de casamento. Então escolha com sabedoria. Bom, meus amores, agora a gente vai justamente conversar sobre a questão do nome de vocês. Como é que fica? Como é que fica o sobrenome, não é verdade? Após vocês realmente concretizarem aí o casamento civil. Antigamente, era obrigatório que a mulher levasse o sobrenome do homem, tá bom? Ela tinha que mudar de qualquer maneira. Hoje em dia, isso não é mais obrigatório. A noiva, ela pode escolher qual nome ela quer incluir, ela pode escolher qual nome ela quer retirar, ou ela simplesmente pode casar sem mudar o nome, continuar com o nome de solteira. Então, hoje, a noiva ela tem essa possibilidade de ajustar como ela quer que fique o seu nome depois de casada. O do noivo não muda, né? Basicamente, é o mesmo nome. Normalmente a alteração sempre é feita com o nome da esposa, o nome da noiva, o nome da mulher. Então, hoje você tem essa liberdade de escolher qual nome você quer, qual nome você quer retirar ou se quer permanecer com o nome de solteiro. Fica no seu critério, tá bom? Definindo isso, Letícia, pronto! Você já tem todas as informações necessárias, todas as informações que vocês precisam para concretizar um casamento civil. E é claro, lembrando que vocês têm 2 opções. Vocês podem escolher ou por casar no cartório ou casar fora dele. Aí vocês só vão ajustando para encontrar qual é a forma mais econômica e qual é a forma que melhor se encaixa hoje no seu orçamento. Letícia, agora como é que funciona a questão do traje para um casamento civil? Gente, muito simples. Lembre que nós estávamos trabalhando com a opção A e a opção B? Se você decidir casar no cartório, que é a opção A, que é uma opção econômica, você pode muito bem utilizar um vestido branco ou você pode utilizar um vestido de outra cor. Você não precisa casar com aquele vestidão que normalmente as noivas alugam para um casamento numa igreja, não. Você pode casar com um vestido mais simples, sem nenhum problema. Se você não quiser branco, eu te aconselho a você, de repente, a utilizar um outro tipo de vestido em tons pastéis, em tons claros. Nunca recomendo utilizar um tom muito forte. Letícia não queria casar de vestido, qual é uma outra opção? Casar de macacão, né? Também fica bem interessante, não fica feio. O importante é você se sentir bem na roupa que você está casando. Isso é a mesma forma que será adotada para o noivo também. Vocês juntos vão encontrar qual é a melhor opção de roupa que vocês querem utilizar no dia do casamento. Agora, Letícia, eu tô casando na opção B, vou casar fora do cartório. Vou casar na igreja, vou casar no sítio, vou casar em algum outro local, que é o casamento com efeito religioso ou casamento em diligência. Qual é o melhor tipo de traje? Simples. Vocês devem escolher o traje de acordo com o estilo de casamento que vocês estão construindo aquele evento. Que é onde a noiva normalmente vai ter que alugar o vestido de noiva, o noivo já tem que usar um terno ou um blazer, já é uma roupa um pouquinho mais trabalhada para vocês realizarem aquele tipo de casamento. Mas é claro, seguindo a linha dos estilos de casamento. Letícia, eu não sei o que é estilo de casamento. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico para vocês mais aprofundado a questão dos vídeos, a questão dos estilos de casamento, tá bom? Onde eu abordo sobre estilo clássico, estilo rústico, estilo boho, estilo minimalista, estilo industrial, estilo contemporâneo, estilo tropical e dentre outras opções. Eu tenho vários vídeos aqui no canal onde eu explico isso para vocês. Por isso que é importante que, se vocês vão casar um estilo de casamento de proposta B, que é a segunda opção, o traje tem que estar de acordo com o estilo de casamento que vocês estão escolhendo. Eu espero, que esse vídeo de hoje tenha esclarecido todas as dúvidas de vocês. Um dos pontos que eu só quero frisar aqui para a gente poder finalizar o nosso vídeo é que o que vai influenciar muito, gente, que vocês devem ponderar e colocar na balança do que é melhor para vocês durante a construção do casamento, é o orçamento. Para tudo que vocês escolherem, vocês precisam estar de comum acordo qual é o melhor item que vem agregar qualidade, que vem conseguir suprir a necessidade de vocês, mas que esteja dentro do meu orçamento hoje. Vocês precisam sonhar, sim, é importante sonhar, mas é importante que vocês também se equilibrem financeiramente. Porque a pior coisa que tem é um casal casar,
né, e concluir toda essa etapa maravilhosa e ficar com dívidas após o casamento. Olha só o quanto frustrante, quanto dor de cabeça vocês vão estar adquirindo agora nessa vida 2. Então pensem com sabedoria, escolha aquilo que é melhor para vocês. Não esqueçam, independente de qual seja a celebração, todas são lindas, gente. Tem muitas noivas que acham que realizar um casamento super pomposo vai tornar a noite única e especial. O segredo para que o dia de vocês seja único e especial tá simplesmente em vocês. Então não existe casamento menor, casamento maior, casamento perfeito, casamento imperfeito, casamento pomposo, casamento simples. Isso não existe, gente. Porque cada pessoa tem a sua particularidade, cada pessoa tem a sua preferência, cada pessoa tem o seu gosto. Independente qual opção você escolha, a única coisa que você tem que fazer é que você decida tornar único aquele momento feito exclusivamente para vocês dois. Então vivam esse momento intensamente, curtam esse momento intensamente e vivam para vocês dois. Sejam vocês dois ali naquele momento. Uma só carne, um só coração e um só espírito. É isso que vocês devem buscar. Porque o casamento é justamente selar esse amor, selar essa união, para que vocês se tornem um só daqui para frente. Então, independente de qual opção vocês escolham, é importante que vocês escolham com sabedoria. Eu espero que a nossa aula de hoje, que o nosso vídeo de hoje tenha te ajudado. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Beijo, fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!